Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe. Vamos orar, né? Pra gente ver o que é que Deus vai ministrar aqui. Amém? Então, Espírito Santo de Deus, apresento, meu Pai, esse tempo que eu reservei para o Senhor, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia, que o Senhor venha tratar, falar individualmente com cada alma. Nós não temos as mesmas digitais, por isso que o Senhor trata de forma carinhosa, Senhor, com cada pessoa de forma totalmente individual. Então, meu Deus, que essa pregação venha falar com o jovem, com pessoas idosas, até com uma criança, meu Deus, que eu venha fazer essa pregação sendo guiada pelo seu Espírito, que até uma criança de 5, de 6 anos possa entender o que eu estou falando, meu Deus. Eu quero fazer essa pregação de uma forma simples, como o Senhor fazia na Galileia. O Senhor falava com camponeses, com pastores de ovelhas, de uma forma bem simples. Não me deixa confundir ninguém, meu Deus. Faça com que elas entendam o que o Senhor quer delas. É muito importante, é para isso que eu estou sendo usada pela misericórdia. Abra o entendimento dessa pessoa que priorizou essa pregação, está priorizando esse áudio, esse vídeo que está sendo enviado. Em nome do seu Filho Jesus. Te agradeço, Senhor. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, tá? Do 33 em diante. Tá? O tópico é os juramentos. Aí, vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Tá? Então, quando Deus ele vem falando isso com as pessoas, ele obviamente ele falava com pessoas que já conheciam o Velho Testamento, a lei de Moisés, né? E que foram dados aos seus antepassados. Então, quando ele fala, vocês ouviram o que foi dito, tipo assim, isso é passado, tá? Agora eu vou acrescentar o novo, tá? Ele vai pegar o velho, né? E vai transformar em novo. Então, vão entender Velho Testamento e Novo Testamento. Só que bonito é falar Antigo Testamento, porque de velho não tem nada, né? Porque a gente vê que a palavra se renova tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Então, velho é uma coisa assim ultrapassada, né? E nesse caso não é ultrapassado o Antigo Testamento, tá? Só para deixar bem claro aí. Agora, quando ele fala com essas pessoas, ele tá falando para pessoas que entendem, né? Que foi criado nessa lei, tá? E aí ele vem aqui, olha, eu vou repetir para vocês entenderem como é que como é que ele transforma, como é que ele vem acrescentando o novo, tá? Aí ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Ponto, tá? Aí ele vem, mas eu lhes digo. Então ele tá implantando um novo. Aí ele fala, não jurem de jeito nenhum. Não jure pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja um sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno, tá? Amém. Então, até uma criança, se estiver me ouvindo agora, essa criança, né, ela vai entender que é pecado a partir da hora que ela fizer qualquer juramento. Até um juramento de brincadeira, né? Eu fazia muito aquele juramento de dedinho, né? Na verdade, eu fazia juramentos absurdos quando eu era criança. Até juramento de sangue eu fazia. Meu juramento era sinistro, sabe? Era o juramento de cortar mesmo o dedo e fazer aquela outra criança cortar o dedo e encostar no dedo daquela criança e jurar fidelidade a ela. Então sempre eu fui mais avançada nesse negócio de juramento. Mas hoje, qualquer juramento, até de você pegar um dedinho no outro e falar, eu juro que eu não vou falar para sua mãe, eu juro que eu não vou falar para seu pai, qualquer juramento, gente, até um juramento de uma criança é pecado. Então nós temos que educar essa criança desde agora, né? Ensinando o que é certo. Porque isso vem desde a nossa infância, essas brincadeiras, né? De jurar por Deus, de jurar pela mãe, de jurar a nossa amizade. Então, é pecado, tá? Então, vamos entender. Aí, vamos ver na Bíblia
né, vários juramentos que deu muito ruim, tá? Deu muito ruim, porque foi impensado. Então esse tipo de juramento, tem vários aqui que depois eu não sei quais eu vou escolher aqui para ler, só para vocês terem essa noção, né? Então, é aquele negócio, a pessoa faz um juramento que muitas vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento e ela acha que não tem problema, porque isso aí vem desde criança, como eu falei, né? E pode trazer muita maldição, porque você não cumpre aquilo. Tanto que ele fala, se você o sim tem que ser sim e o não, não. Pois tudo que você falar, tudo além disso, vem do diabo, vem de Satanás. Então, o juramento, né, é uma coisa muito séria. Por quê? Porque está envolvendo o que é sagrado, né? Todo juramento, né? Você está colocando Deus como testemunha, como sua testemunha, tá? Então é uma espécie de pacto, como eu falei, quando criança eu tinha esse pacto, né, de fazer um pacto de amizade, aí tinha essa mania, né, de cortar o dedo e fazer com que aquela criança também cortasse o dedo e ele fazia um pacto de sangue. Olha só que absurdo, né? Na minha época tinha muito isso. Hoje, com certeza, não tem muito esse tipo de pacto, né, que é satânico, a gente pode dizer que é pacto satânico, né? E eu, na minha ignorância, fazia muito isso. Agora, hoje, muitas vezes é só um juramentozinho bobo. Eu juro, mãe, não fui eu que quebrei. Olha, mãe. Então, eu tô falando para uma criança, porque com certeza o adulto vai entender também. Então, o adulto tem que chamar a atenção dessa criança, não deixar crescer nessa mentira do diabo, tá? Porque o juramento, você vai envolver Deus como a sua testemunha. Então é muito perigoso. Vai entrar um pacto entre, né, a pessoa que você está fazendo, né, entre as duas pessoas, entre você e a pessoa e Deus. Olha só que coisa séria, tá? Então hoje é pecado, tá? Então qualquer propósito você pode fazer, tá? Mas ai de você se você não cumprir um propósito, né, de jejum, por exemplo. Ai de você se você começar um jejum e quebrar. Nossa, gente, não faça isso. É uma coisa muito séria. Por isso que a gente vai até dar algumas dicas aqui. Então, pessoal, desculpa, eu tenho essa mania de falar, a gente vai dar uma dica, a gente vai fazer, tá? Eu não sei porquê, mas até as pessoas me perguntam, nossa, Leila, tem alguém com você? Porque você fala tanta gente. Esse agente aí, vamos entender que é o Espírito Santo de Deus e eu que estamos dando a dica, tá? É uma mania? Deve ser uma mania, mas toda mania, né, a gente tem que entender que tem um porquê. Então, vamos entender aí que é o Espírito Santo de Deus e eu, que eu, com certeza, eu não estou sozinha, tá? Dando esses conselhos aqui para vocês. Então, lá em Levítico, tá? Capítulo 14, do 6 ao 11, aí vocês depois leem, mas eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Fala assim, ó. Não mintam, não jurem falsamente pelo meu nome, né? Profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor, tá? Então, quando ele se refere aqui, como eu falei, né? Ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Então, eles tinham esse entendimento, eles foram criados nessa verdade e poderiam tropeçar nas pernas a hora que jurassem. Porque Deus hoje, né? Ele fala para nós hoje, não, antigamente vocês até podiam fazer, mas hoje eu não aconselho. Porque agora a maldição vai cair igual chuva quando vocês usarem meu nome, profanar o meu santo nome com juramento que vocês não podem cumprir. Tanto que ele deixa bem claro, né, que nós não temos poder nem para fazer um fio do nosso cabelo ficar branco ou preto. Então ele deixa bem claro que o sim de vocês seja um sim e o não, não. E tudo que passe disso vem de Satanás, tá? Então agora, até uma bobeira, muitas vezes você entende como bobeira, né? Olha, vai num salão de beleza, vai fazer as unhas lá, né? E aí você sai daquele salão e falou, olha, eu não trouxe dinheiro, semana que vem com certeza eu passo aqui e acerto com você. Aí você não passa uma semana, passa duas. Você fez o quê? Não fiz, Leila, um juramento. Mas você deu o quê? A sua palavra, não deu? Então, a partir da hora que você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Você tem que ter um compromisso com aquela palavra que você entregou. Por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa força mais a barra um pouquinho, te deixa embaraçada. Aí você, na hora, você fala, não, eu juro pra você que amanhã ou semana que vem eu venho e te pago. Seja qualquer dívida, gente, que você venha fazer,
tá? Qualquer dívida, qualquer comprometimento ou de dívida ou de qualquer outra situação, você tem que cumprir, porque aí você está faltando com a verdade, tá? Então é um perigo, porque tem uma passagem, quer ver? É até de Herodes, deixa lá, a gente vai ler um juramento que Herodes fez para Herodias, para sua cunhada, e deu muito ruim. Muito ruim. Várias passagens da Bíblia falam de alguns juramentos que não deu certo, porque essa pessoa depois ela teve que cumprir. E aí aquele propósito, né, foi uma coisa que ele queria voltar atrás, a pessoa queria voltar atrás e não pôde, porque envolveu um nome. Você vê, Herodes, um rei, ele tinha um compromisso com a palavra dele e ele fez um juramento. Nesse juramento ele teve que matar João Batista, porque ele entregou para ele, aquilo era muito sério. O rei não podia voltar atrás da sua palavra, né? Então imagina você envolver o nome de Deus como sua testemunha e depois você não cumprir. Olha a vergonha, olha a maldição que você está trazendo para sua vida, para sua família, tá? Então qualquer tipo de propósito, né? Muitas vezes você se compromete, você se propõe, né, para fazer um jejum e depois você quebra esse jejum, né, por algum motivo. Então tem que ter sabedoria para você fazer um jejum também, tá? Vamos ler um pedacinho aqui de Mateus 14, só pra gente, eu falei desse rei, né, de Herodes, que se comprometeu, né, por causa de um juramento, acabou, né, tirando a vida de um profeta, enfim. Vamos ler um pedacinho, ó. Tá, vamos ler aqui do 7 em diante, só pra confirmar aí, porque a historinha até é interessante, sabe? Que eu não vou ler o 14 todo, então vai se estender muito, tá? A história é interessante, depois vocês leem, né? Que Herodes ficou revoltado com João Batista, porque ele acabou advertindo, né, o rei, falando que não podia ele se deitar com Herodias, porque Herodias era a cunhada de Herodes, não era esposa, e ele pecaria se ele continuasse tendo relações sexuais com a cunhada, né? E o que acontece? Herodias não gostou dessa revelação de João Batista e foi pra cima, né? E aí, o que acontece aqui, ó? Vamos ler. Aí eu vou botar aqui, vou ler o 4 em diante, ó. Pois João havia advertido, dizendo, não é lícito esposá-la, tá? Herodes, portanto, queria matá-lo. Ficou com muita raiva de João Batista ter falado isso. Mas temia o povo, temia porque João Batista era muito querido, né? Pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou Herodes. Por conta disso, ele lhes prometeu, sobre juramento, olha só, hein, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Então ele jura pra, né, a menina dança, e ele ficou muito encantado com a dança da filha de Herodias, e falou, olha, eu juro, ele fez um juramento, né, que daria qualquer coisa que ela quisesse. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu, né, que a Herodias usou a filha, né, e falou que queria a cabeça de João Batista. Ele falou, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João levaram o seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido, tá? Então é uma coisa muito séria. Você vê, se um rei, né, que simplesmente ali não está envolvendo o nome de Deus, mas ele envolveu o nome dele, sobre juramento, e ele falou, não, eu não vou ficar mal diante dos meus convidados, eu dei a minha palavra de rei, agora eu vou ter que cumprir. Na verdade, ele nem queria fazer isso. Ele foi influenciado, né, por Herodias e pela palavra que ele tinha dado, no momento assim, que muitas vezes a pessoa lá dá precipitadamente uma palavra, se compromete com aquilo, né? Então é isso que eu tô te falando. Toda palavra que você entrega, você tem que entender, você como homem e mulher de Deus, você tem que cumprir, tem que fazer cumprir a sua palavra, tá? E vamos entender, eu não pude, Leila, por algum motivo. Então você entra num acordo com aquela pessoa. Você chama aquela pessoa e entra num acordo,
Tá, então a gente está entendendo aí sobre a palavra dada a uma pessoa, né? Agora imagina você dar uma palavra sua a Deus. Olha que coisa séria. Você falar para o Senhor que você se compromete em fazer um jejum, né? E você não cumprir. Então, essa é a seriedade, tá? Que é uma coisa muito séria que eu vejo pessoas dentro de ministério, tá? Aconteceu isso dentro do meu ministério, eu até fiquei surpresa, porque eu estava nesse propósito, nessa fé, e de repente meu pastor é transferido, né? E foi quebrado esse propósito, pelo menos eu não quebrei, e eu tenho certeza que o meu pastor não quebrou. Mas eu achei estranho, porque entrando outro pastor, o que ele tem que fazer? Advertir a igreja que está nesse propósito, né? Porque o pastor, ele estava fazendo um propósito de jejum com a igreja todo domingo. Nós estávamos num jejum que ia terminar dia 20 de fevereiro, agora no domingo. O jejum foi interrompido? Para quem está no espírito, não. Eu, por exemplo, não. E eu tenho certeza que o meu pastor também não. Tá? Porque eu até cheguei a falar com ele. Falou, ó, pastor, eu tô firme, hein? Até o dia 20. Até mesmo porque vai cair no dia do aniversário da minha filha. E eu até falei com ele, nossa, uma resposta de Deus para mim. O senhor apregou um jejum que vai cair no dia do aniversário da minha filha. E ela tem orado e tem pedido uma resposta a Deus. Então eu falei, nossa, glória a Deus por isso. E agradeci ele, despedi dele e falei sobre o jejum. Mas a igreja não foi advertida desse jejum, que teria que continuar esse propósito. Eu não vi em nenhum momento alguém chegando para a igreja falando, olha, a igreja está sobre um propósito aí forte, todo domingo jejuando, o pastor foi transferido, mas o jejum que você fez não foi com o seu pastor, foi com Deus. E isso é uma coisa muito séria, porque a igreja entende, já mudou o propósito, agora mudou a campanha, agora é a campanha da santificação, agora o jejum é outro, agora o pastor é outro, aquele jejum que o outro pastor fez não vale mais porque ele foi transferido no meio do jejum. Você entende que você tem um compromisso com Deus? Nessa situação você tem que fazer o quê? Não, eu não vou quebrar o meu jejum, porque o meu comprometimento é com Deus. Se vai até o dia 20 de fevereiro, vai até dia 20 de fevereiro, independente se o pastor foi transferido, se saiu da igreja, se morreu, se está vivo ou não. A igreja, elas estão lidando de uma forma totalmente sem temor a Deus com esse tipo de propósito. Eles entendem que é com o homem. E eu tenho certeza que 80% da igreja largou esse jejum, esse propósito. Porque o pastor agora não está mais na igreja, então não tem necessidade de fazer. Isso é muito sério, tá? E vejo outras situações que eu já participei, né, dentro de ministério, que a pessoa pregou um jejum de Daniel e aí chega na igreja e pergunta, né? O pastor pergunta, gente, quem é que está jejuando? Quem é que está nesse propósito aí? Aí todo mundo levanta a mão. Nós não temos que fazer isso pro homem. Você tem que entender que uma coisa que você fez com Deus não é para o homem saber. Você perde o galardão, você perde a bênção, porque você está mostrando para o homem que você está jejuando. Eu fui a única que não levantei a mão nessa época que eu estava nesse ministério. Que o pastor, sem sabedoria, chegou para a igreja e falou, olha, quem é que está jejuando? Quem é que está fazendo o jejum de Daniel? Todo mundo levanta a mão. Não temos que mostrar para o homem o que você está fazendo. Se ele falou, olha gente, quem sentir no coração para fazer o jejum de Daniel, faça. Mas quando ele pergunta quem está fazendo, você perde a bênção. Você não tem que mostrar para a igreja que você está fazendo nada. É você e Deus, tá? É você e Deus. Então acho muito bonito quando a pessoa ela não faz isso. Quando ela entende que aquilo ali ela não tem que mostrar para a igreja, tá? Então são duas situações diferentes que eu fiquei impressionada com a falta de sabedoria, que no caso seria da igreja, não do pastor. A outra já é do pastor, né? Porque o pastor faz questão de mostrar para todo mundo quem está jejuando. Então isso é feio, tá? Quem aceita se mostrar numa situação dessa, isso é totalmente errado. É muito importante, tá? A pessoa que quer se santificar, a pessoa que quer ter uma resposta de Deus, tá se consagrando. Isso é fundamental, tá?
Muitas vezes a pessoa pensa assim, Deus fala que não quer ter um versículo bíblico, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então tem muito crente que usa esse versículo solto, entendendo que nós não precisamos sacrificar porque Jesus já se sacrificou. Não, de jeito nenhum, tá? Então, vamos lá em Atos 13, tá? Porque tem gente que usa esse versículo solto, né? Que Deus não quer sacrifício, né? Deus quer obediência. Obviamente, não adianta você se sacrificar, ficar, né, sem comer, porque na verdade de jejum não é, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela se abstém da comida, mas Deus não está considerando aquele sacrifício. Vai chamar sacrifício de tolo, porque aquela pessoa não está em obediência, né? Então, todo tempo, eu até Atos capítulo 13, versículo 3, deixa eu ver se é o 2 e o 3, se você ler lá, você vai ver, né, que eles separaram Barnabé e Saulo, né? Ele estava no princípio do trabalho missionário dele, e eles consagraram, primeiro eles oraram e jejuaram, né, para consagrar Barnabé e Saulo para esse trabalho missionário. Então, tudo que você quer fazer, você vai olhar dentro da Bíblia, você vai ver que é necessário, sim, você fazer esse jejum. Não existe esse negócio, tá? Eu vejo pessoas que não jejuam nunca, né? É claro, a pessoa que ela não tiver, né, com uma vida santificada, porque para jejuar, primeiro você tem que ser batizado, você tem que crer primeiramente no evangelho, depois se batizar, depois você participar da Santa Ceia. A hora que você estiver fazendo parte do corpo de Cristo, você está pronta para jejuar para a sua família, tá? Então é muito sério isso. Se você não tá buscando se santificar, viver em obediência, obviamente não adianta você jejuar, porque Deus vai considerar sacrifício de tolo. Então aí entra aquele versículo: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas sacrificando tudo que tem, né? Eu vou entregar meu carro, minha casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou nessa campanha tal, eu vou fazer o jejum de Daniel. Gente, essa pessoa, ela tem que saber primeiro como é que tá a vida dela de santificação. Como que você vai ser coluna, como que você vai interceder, buscar santificar um marido, um filho, se você não tem uma vida santa. Então, é importante você ser bênção para depois você ter uma família abençoada. É importante você ser canal, né, de bênção da sua família. Mas vamos primeiro resolver o nosso problema, tá? Então, precisa de libertação. Você precisa, né? Aí muitas vezes você fala, mas eu tenho que libertar meu marido do vício, eu tenho que libertar meus filhos das drogas, do vício. Mas você primeiro tem que se libertar. Se você não está liberta, você não tem condições de libertar ninguém. Não existe esse negócio. Eu vejo que as igrejas, elas estão levando as pessoas a sacrificarem tudo, né? Muitas vezes, ou é financeiramente, ou é jejum, ou é várias coisas que aquela pessoa primeiro, ela tem que buscar se santificar, ver aonde que ela tem que ser trabalhada, onde que tem que haver conserto, para depois ela se colocar na brecha por alguém. Isso tá errado, tá? Porque existe sim demônios que só saem com jejum e oração. Precisamos orar e jejuar pela nossa família, mas antes precisamos saber como estamos para fazer esse propósito, porque Deus não vai ouvir, porque Ele fala que você tem que primeiro obedecer, depois sacrificar. Então, o que Ele quer dizer? Né? Que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ele não está falando que Ele não quer o seu jejum, não é isso. Tem pessoas que radicalizam, né? Fala, não, isso não existe mais, jejum não precisa, Jesus já se sacrificou, nós não precisamos mais abster de comida. Precisamos, tanto que eu te dei o exemplo aqui para escolher, né, para consagrar Barnabé e Saulo, né, para fazer esse trabalho missionário. Eles tiveram que jejuar e orar para depois impor a mão sobre eles, né, e enviar eles para aquela missão. Então é necessário. Então não é que não precisa, só que esse versículo é mal interpretado. Você precisa estar obedecendo a palavra para depois você fazer sacrifício de jejum, sacrifício por alguém, tá? Então isso é muito importante. Eu vou até achar falando sobre esse versículo que eu falei solto aí.
Amém. É 1 Samuel, tá, gente? 1 Samuel 15, do 22 em diante, né? Que Samuel falou isso, né? Tanto que ele fala aqui, no 22, onde que é? É 22, ó. Samuel respondeu, ó. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas, tá? Então ele deixou isso bem claro. Mas agora a gente vai entender de outra forma, né? Que eu falei aqui, que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então vamos pensar em nós primeiro. Não foi isso que eu falei? Que não adianta você querer jejuar e santificar outra pessoa se você não está santa? Não tem como, tá? Você tem que ser canal de bênção, tá? Tanto que Deus fala, seja santo porque eu sou santo. Então você tem que se santificar para santificar alguém, tá bom? Jesus, né? Teve que passar pela morte de cruz, receber a coroa da glória, né? Para que você também fosse santificado através desse sacrifício. Então, por isso que ele fala, hoje você tem que ser santo. Não tem como, você tem que ser santo como eu sou santo, né? Então, quando ele fala, tem acho que é Marcos, né? Deixa eu ver se é Marcos. Acho que é Marcos 9. Eu sei que é Marcos 9, não sei o versículo. Amém, gente, achei aqui, tá? É do 29 em diante, vou ler um pedacinho. Que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E Deus falou, né, que faltava fé neles. Mas olha que interessante, mesmo com toda a fé, não adiantaria também somente a fé, porque Deus deixa bem claro aqui, ó, no versículo 28, que ele fala, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito, que no caso, demônios, né? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração, ou no caso, jejum e oração. Vamos ler um versículozinho, porque eu falei da fé, né? Onde Jesus fala aqui, quer ver? Em Marcos 9, sobre a fé, nesse pedacinho aqui, olha. Que ele fala assim, ó. No 18 ele já fala assim, que o pai trouxe, né, essa criança para os discípulos, né? Os discípulos não conseguiram expulsar esse espírito. Aí no 18 aqui fala, ó, sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco, tá? O pai falava, né, que essa criança, ela tinha um espírito que jogava ela tanto no fogo quanto na água. E que ele estava enfraquecido por causa disso. Ó, já pediu aos seus discípulos, ou melhor, já pediu aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha o que Jesus disse para eles, no caso, né, para os discípulos, ó. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Na verdade, ele falou isso não só para os discípulos, mas para o pai também, tá? Até quando terei de aguentá-los? Olha só a repreensão de Deus. Deus falou, até quando eu vou ter que aguentar? Gente sem fé, ó. Traga o menino aqui. Quando os levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele saiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai, olha só, quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. O pai chega para Jesus e fala se ele pode fazer alguma coisa. Jesus respondeu o quê? Ó, se eu posso, Jesus responde, tipo assim, meu filho, você não vem perguntar pra mim se eu posso não, porque eu posso. Agora eu quero saber se você tem fé, né? Que eu posso. É a mesma coisa que Jesus está perguntando. Você tem um problema na família? Você tem um marido, né? Na prostituição? Você tem uns filhos nas drogas? Você tem uma família destruída? Você quer que seu marido volte para sua casa? Você não adianta você perguntar pro Senhor se ele pode não, que ele pode. Agora Deus está perguntando para você se eu posso. Ó, tudo é possível para quem tem fé. Agora, a fé vem através de quê? Né? Da palavra, é pela palavra que a fé vem crescer. Eu semeio, né? Você água essa semente e Jesus vai dar o crescimento. Aí ele fala aqui, ó, se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda.
Então é aquela situação, ó, quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: o espírito surdo e mudo, saia desse menino, nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudindo o menino, e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Imagina a situação, hein? O espírito ainda, né, querendo zombar do Senhor Jesus, ainda fez com que o menino ficasse em estado de morto, né? Olha só, por isso todos diziam que o menino tinha morrido. Olha a situação. Isso é uma situação de qualquer um perder a fé. Você expulsar um demônio, a criança depois parecer que está morta, todo mundo se levantando, falando que o menino tinha morrido, né? Você poderia ser responsável pela morte daquela criança. Ah, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Então, olha a situação, né? Aí foi, quando Jesus entrou em casa, aí foi a hora que eu li para vocês, que os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram. Aí entra aquele negócio, a fé, né? Mas a fé, você tem que começar como a sua fé? A ler a palavra, né? A você tem que ter um tempo de santificação. Se vocês notarem, vocês vão ver que Marcos aqui, no capítulo 9, vocês vão ver que Jesus tinha acabado de chegar de uma santificação, né? Que ele teve uma visão. Se você ler o 9 todo, você vai entender que ele tinha acabado de sair de uma santificação, tá? Que ele viu, que Jesus viu Moisés e Elias no monte. E que até teve discípulos que queriam montar barraca para dormir. Em vez de estar vigiando, eles queriam dormir. Estava preocupado em dormir, né? Então é interessante essa passagem, porque logo depois, né? Tanto que se você ler o princípio do 14, vai falar que, ó, quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Né? Então você vê que ele acaba de chegar de uma santificação, de um propósito, né? De orar, de jejuar. Ele estava lá no monte, né? Ele levou Pedro, ele levou João, né? Ele levou Tiago com ele. Eles viram, né, a aparência de Jesus mudar naquele monte, né? E logo depois entra na hora que ele sai dessa santificação. Se você vê todo o capítulo, você vai encaminhar para isso. E ele sai de uma santificação, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e na mesma hora ele conseguiu fazer, né, fazer com que aquele demônio, aqueles espíritos malignos que estavam atuando na vida daquela criança, obedecesse ele. Agora, quando ele fala ele repreende as pessoas, ele também repreendeu o pai, que ele estava horrorizado da falta de fé que havia ali, que eles não conseguiram, porque faltavam fé. E a fé vem através de quê? De uma santificação. Você tem que, se você tem fé, você se santifica pela fé. Você tem a atitude de buscar pela fé a Deus. Você quer fazer uma vigília, você quer pela madrugada orar por alguém da sua família, você busca, né, jejuar pela sua vida primeiro, né, para quebrar a carne, para você se fortalecer, para depois você interceder e orar por quem você ama. Aí sim, aí você vai estar preparado para uma guerra espiritual. Porque lá em Efésios 6, do 11 em diante, fala que sua briga não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra os principados e a potestade. Então é uma briga espiritual. Retomando aqui, gente, que eu tive que interromper, porque eu botei no modo avião aqui, senão me atrapalha a falar. Então, olha só. Aí você tem que se santificar, para isso você tem que jejuar, tem que ouvir pregação, tem que ler palavra, né? A partir da hora que você fizer tudo direitinho, você está pronto para entrar numa guerra espiritual, né? Aí você pode buscar Deus pela sua casa, pela sua família, porque a não ser, se você não está pronto para fazer esse trabalho, né, de libertação ainda, que é jejuar por alguém, impor a mão na cabeça de alguém, né, expulsar aquele demônio, né, que é uma coisa muito séria, você vai ter que ter santidade para isso, que eu vejo que muitos ministérios não entendem dessa forma, fala que você já, né, tem autoridade, que você pode pisar, né, em escorpiões, em serpentes, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Não é assim, gente. Nós só temos autoridade no nome de Jesus
Jesus se nós formos santos como Jesus. Eu vejo a igreja sendo educada, ensinada dessa forma. Olha, pode pisar, pode repreender. Não é assim, não. Você pode até repreender, mas você está perdendo seu tempo. Porque se você não fizer isso com uma vida santificada, pelo menos buscando a se santificar, você resistindo ao diabo para ele fugir de você, porque a pessoa fala assim, resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Primeiro Deus fala, né? Sujeitai-vos a Deus para depois você conseguir resistir ao maligno, resistir aos demônios. Se você não se sujeitar a Deus, você não vai conseguir resistir. Aí se você não resiste, como que você vai repreender demônios de geração, de família, de marido, de filho? Não vai conseguir. Você primeiro tem que buscar se santificar. Então isso é o importante aqui. Vamos ler aqui Mateus 6, Mateus 6 do 16 em diante, que fala assim, ó. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai que não pode ser visto saberá que você está jejuando. E o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Por que eu estou lendo isso? Porque no princípiozinho, né, do meio da gravação, eu falei, né, das pessoas que elas querem mostrar esse jejum. Isso aí, se você quer realmente ser vitorioso na hora que você estiver consagrando sua vida, você quiser bênção, busque, tá? Não demonstrar essa fraqueza do jejum. Eu sei que estou falando porque eu já jejuei 4 dias sem comer. Só bebi água, tá? No 4º dia, realmente, meu coração estava acelerado, né? Eu estava numa situação complicada. Graças a Deus eu consegui. Mas eu falo pra você, hoje eu nunca mais faço um jejum de 4 dias na minha vida, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque, gente, as pessoas, elas querem, né, muitas vezes fazer propósito para as pessoas verem, igual eu falei, né? Eu vou entrar descalço na igreja. Aí a gente olha a pessoa descalço na igreja, né? Eu lembro de uma ovelhinha que ela falou pra mim, missionário, eu tô fazendo caminhada descalço. 1 hora de caminhada descalço. Eu falei, misericórdia. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei, não faça isso, esse propósito não vem de Deus. Porque você já vai ter a pena das pessoas. Você vai para a igreja e entra na igreja descalço e faz 1 hora de caminhada descalço. O que você quer chamar atenção para você. Para que as pessoas olhem para você e falem, tadinho, olha, ela tá andando descalço, o pé todo ferido, né, pisando nas pedras, machucando os pés. Aí vai perguntar pra pessoa, por que você tá andando descalço? É porque é um propósito. Você acha que Deus tá nesse propósito? Claro que não, porque você quer aparecer, você quer chamar atenção pra você, né? Então é isso que eu tô te falando, busque fazer as coisas em segredo, porque Deus deixa bem claro aqui, olha, né? Eu igual eu falo, eu fiz esse propósito, né? Foi muito sério, cumpri, né? Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Mas eu já fiz 4 vezes de jejum de 3 dias. 4 vezes. Aí uma vez na minha vida eu falei, eu vou fazer de 4 dias. Aí eu quebrei a cara, porque eu queria superar. Eu vi que era, na verdade, o jejum que eu queria mostrar pra mim que eu conseguia superar. Não, 3 dias é muito pouco, eu vou fazer 4. Aí quebrei a cara. No 4º dia o negócio ficou preto. Ficou estreito. Então Deus sabe que tipo de propósito, né, você tá fazendo, com que intenção, né? Eu vou fazer 3, é pouco para mim. Eu vou fazer 4 porque 4 né, eu vou poder. Então, gente, não faça propósito, não faça jejum de tolo. Porque esse foi um jejum de tolo. Eu falo para você, foi um jejum de tolo que Deus não honrou. Não honrou, tá? Eu, em pecado, eu fiz jejum de 3 dias na minha vida, quando eu estava ainda me santificando. Eu te garanto, eu falo pra você, que Deus me honrou naquela época, eu ainda estava me santificando,
né? Pouco tempo de batizada, eu consegui fazer 3 dias e Deus me honrou. Agora, eu santa, buscando, achando que estava levitando, fiz um propósito, um jejum de 4 dias, só bebendo água, e me estrepei. Por quê? Foi falta de sabedoria. Então, é isso que eu tô te falando, vai ter que saber equilibrar isso. Para quem você quer mostrar? Você quer superar você mesmo? Você quer fazer um jejum de 4 dias? Porque você quer superar, você quer se superar? Você quer levitar ou você quer realmente uma comunhão com Deus? Ou você quer se superar? Né? Então isso é muito importante, você saber o que você está querendo mostrar com esse jejum, que você é santa, porque tem gente que peca, né, até na santidade. Ela se acha tão santa que ela perde a santidade, olha só. Por ela se achar santa, ela deixa de ser santa. Então é um perigo. E foi nesse jejum de 4 dias que eu vi que eu estava fora da presença de Deus. Porque eu achava que eu poderia, porque Deus me capacitaria. Tá? Então tem que ter muito juízo para fazer jejum. E aqui deixa bem claro, tá? Que fala aqui, ó, mas você, quando jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo. Então não é manda você andar descalço com o pé ferido na rua, andando no sol quente. Então é sabedoria, jejum é sabedoria. Buscar se santificar. Tá em pecado, tá? Posso te fazer o jejum. Se quer sair do pecado, você pode fazer o jejum, tá? Mas se você está em pecado e quer continuar em pecado, não faça o jejum, que você vai atrair maldição para sua vida, tá? A partir da hora que você já está se santificando, não importa. A partir dessa hora você já pode jejuar por outra pessoa, porque você já tem a vontade de se santificar. Então Deus já está na sua vida. Tá bom? Então, muitas vezes você pensa assim, mas eu tenho que estar santa, flutuando. Não, mas eu aconselho, tá? Você, primeiro, querer sair do pecado, se santificar, para depois buscar santificar alguém, tá? Então, eu vou fechar esse raciocínio aqui, eu acho que eu deixei bem claro, né? Que muitas vezes a pessoa pensa que tem que ter aquela cara de triste, de abatida, né? Mostrar pra todo mundo que tá jejuando, isso aí é falta de sabedoria, tá bom? Então, a gente tem que fazer as coisas particular, só você e Deus. Se alguém da família souber, é claro, não tem jeito. Muitas vezes você vai ficar, igual eu já fiquei 3 dias sem comer, então 3 dias sem comer é impossível, né? Uma empregada de dentro da sua casa, ou seu marido, ou sua filha, não saber que você tá jejuando, né? Mas a partir da hora que você faz isso para aparecer, aí pode esquecer, tá? Mas eu não aconselho, gente, não é pelo tempo de jejum, tá? Que você vai ter a resposta de Deus. Esquece isso, tá? Eu fiz, mas eu não aconselho ninguém fazer. Muito pelo contrário, Jesus, quando ele fez lá em Mateus 4, você vai ver que ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer, tá? Ele não tirou a água. Tem gente que fala que ele ficou sem água e sem comida. Não. A água é elemento, a comida é alimento. Então você pode decidir fazer o seu jejum bebendo água. E muitas vezes você não precisa tirar tudo. Você pode simplesmente fazer um jejum de carne. Eu vou tirar só a carne vermelha. Eu vou tirar só o doce. Eu vou tirar a massa. Então existe propósito que dá no mesmo. O importante aqui é você cumprir, igual eu falei no princípio, a sua promessa. Você se propôs, então não quebre, porque aí você vai trazer muita maldição. Não brinque, tá? Com um propósito. Não importa se foi a igreja que apregou o jejum. Se acontece, né, de você ou mudar de igreja, ou do pastor ser transferido, ou do pastor falecer, não importa. Você tem um compromisso com Deus, não é com a igreja. A partir da hora que você se comprometeu ali, você tem que cumprir, tá bom? Amém, gente. Vamos ler uns versículos aqui que eu quero lembrar de algum jejum importante, né? Que foi de Daniel que eu citei, que tá lá no capítulo 9. No versículo 3, ele enfatiza, né? É importante o jejum, que fala assim, ó. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, tá? Então ele suplica, ele ora, ele jejua, tá? Aí Neemias também, ó, capítulo 1, do 4 em diante, fala: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E várias outras passagens da Bíblia, né,
que eu acho até interessante, eu acho que eu até li, né? Porque essa partezinha tá até aqui aberta aqui, eu acho muito importante essa parte, para você não fazer como hipócrita, né? Que foi Mateus, né, 6 do 16 em diante, né? Quando jejuar, não seja como hipócrita, não se preocupe com a aparência, tá? Não vai se arrumar, fica linda, maravilhosa e sempre ter uma cara boa, não demonstrando que você está jejuando. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ler Isaías 58, é importante também, 58, que eu vou ler esse pedacinho, que Deus falou com o povo. Vou ler do 3 em diante, olha. O povo, 58:3, tá? Aí fala, o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importa com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus próprios negócios, tá? Vocês cuidam dos seus negócios, exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns dos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Então é repensar, né? A hora que você tá pregando o jejum, né? Abstém de televisão, busca sair de informações levianas, né? Que muitas vezes você entra na internet para entrar no Instagram, para ver um TikTok, coisas que não vão edificar, tá? Você pode até entrar na internet se você for ler, ouvir uma pregação, coisas que, né, edificam o seu espírito. Então aí que eu tô te falando, você vai ter que estar santa em tudo, não adianta fazer jejum de qualquer maneira, tá? Aí no versículo 5 ele fala assim, o que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano de saco grosseiro? E se deitem cinzas, em cima de cinzas? Aí ele fala assim, é isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Aí ele fala aqui no versículo 6, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que solte aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso, né? Que os faz sofrer, que ponham em liberdade. Então ele vai falando aqui nesse capítulo 58, né? O que ele quer da gente, né? Quer pregar, quer evangelizar, quer orar. Esse é o jejum que agrada a ele, quer interceder pelo próximo, né? Buscar ter essa vida de santidade a hora que estiver jejuando. Então não é só você parar de comer, tá? É isso que eu tô falando. Passar fome é diferente de jejuar. Aqui em Esdras, capítulo 8, versículo 23, eu vou ler só esse 23 aqui para você, ó. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao Senhor nosso Deus, e Ele nos atendeu, tá? Então aí você vai ter resposta, porque vai depender do seu coração, como você tá jejuando, né? E busque fazer isso com fidelidade, não quebre, tá? E não faça nenhum propósito de tolo. Até acho interessante falar, mesmo que se estenda essa pregação, mas houve um outro propósito de tolo que eu não ia falar não, mas eu vou falar. Jefté, né? Ele entrou numa guerra, ele derrotou os amonitas, tá? Durante essa batalha, mas ele fez um voto precipitado a Deus, né? Ele foi obrigado a sacrificar a sua própria filha, né? Não sei aonde que tá isso, mas eu acho interessante falar, nem que seja um pouquinho dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui, ó, em Juízes, capítulo 11, do 31 em diante, o versículo 31, olha só, que ele fala aqui, ó, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso, olha só, dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu os oferecerei em holocausto. O que acontece com o Jefté? Ele volta vitorioso dessa guerra contra os amonitas, e ele falou que se ele ganhasse essa guerra, a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele, ele ia sacrificar em holocausto. Aí até existe uma confusãozinha, mas depois a gente até fala sobre essa confusão, ou até hoje mesmo, não sei. Porque muitos entendem que como esse homem, né,
tudo bem que, na verdade, se parar para pensar, faltou fé para ele liderar, porque senão ele não faria esse voto tão imprudente, né? Eu acho que faltava fé nessa liderança de Jefté para ele fazer esse propósito antes de ir para a batalha. Ele entrou num desespero tão grande que ele falou: não, primeira pessoa, a hora se eu voltar vitorioso, a hora que eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou sacrificar em um holocausto. E quem aparece na frente de Jefté? A filha dele. E ele teve que sacrificar a própria filha porque ele se comprometeu com Deus. Então, gente, eu tô falando, de repente eu nem... aquele negócio, né? Eu não posso soltar uma pérola aqui e depois não dar uma explicação, que a pessoa vai ficar lá do outro lado aí, né? Vocês vão ficar, nossa, mas isso aconteceu na Bíblia. Então, não vamos tomar conclusões precipitadas, não, tá? Até mesmo porque esse tipo de holocausto, de sacrifício, era dado aos deuses pagãos. Deus não aceitava sacrifício de humanos, tá? Imagina, Deus jamais permitiria que Jefté fizesse isso, mesmo se comprometendo com ele. Se essa foi a intenção dele, que eu não creio. Realmente, Jefté, ele viveu nesse tempo, tá? Que foi muito influenciado por essas ideias pagãs. Então, a gente não dá para saber, falar qual foi a ideia de Jefté, mas ele era um homem, né, que Deus falava com ele. Tanto que ele teve outras vitórias depois dessa, não só essa, tá? Aí, acho que lá em Deuteronômio, capítulo 12, né, você vai ver que Deus sempre proibiu esse tipo de sacrifício. Levítico 18 também, do 21, você vai ver isso, que Deus proibia o oferecimento de sacrifícios humanos, principalmente de filhos. Aí, se vocês lerem lá, então como que pode ele fazer... esse juramento para Deus e depois matar a própria filha? Não acredito que isso aconteceu, né? Porque eu entendo que quando ele fez esse sacrifício, ele fez esse voto, no caso para Deus, ele estava em espírito, né? Deus estava sobre a vida de Jefté. Ele jamais faria eu pensaria, né, dessa forma. Mais influência que ele teria dos deuses pagãos naquela época, desse tipo de sacrifício que outras pessoas ofereciam. Não acredito que ele teria sido influenciado por isso, não, tá? Aí, quer ver? Deixa eu lá, vou ver aqui pra vocês, senão eu vou começar uma história e não vou terminar, vou deixar vocês de cabelo em pé, né? Eu vou só falar, eu nem vou ler, não. Hebreus capítulo 11, do 32 em diante, você vai ver, tá? Que ele é mencionado, Jefté é mencionado como um herói da fé, tá? Em lugar de uma figura, igual a gente está falando assim, pagã, desprezível, porque quando a gente fala disso aqui, a gente está falando que ele era, né, ele cometeu um ato pagão, né, oferecendo a própria filha em sacrifício. Então, aqui fala totalmente diferente. Se você for lá em Hebreu, não sei se eu vou lá em Hebreu, gente, eu vou lá, porque senão não adianta falar. Tá, 32, olha só como é que falam dele, ó. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, olha só, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido, tá? Fecharam a boca de leões, tá? Eu não vou continuar lendo. Então, aqui a gente vê que ele é ressaltado de uma forma, né, honrosa, totalmente honrosa, né? Tá aqui junto, né, com Davi, Samuel, né? A gente vê Sansão, Baraque, todos os guerreiros aqui. Ele é ressaltado, né, de uma forma totalmente honrosa. Então, como que pode essa pessoa, a gente simplesmente falar que ele sacrificou a filha dele como os pagãos faziam? É impossível, tá? Isso não aconteceu, até mesmo porque a palavra, né, que quer dizer holocausto, essa palavra, ela também pode significar em hebraico dedicação. Então, o que é? O que a gente tem que entender? Que ele, Jefté, dedicou a filha a Deus, né? Para ter uma vida separada, que ela não pudesse casar, ter filhos, tinha que resguardar, né, a virgindade dela. Gente, não repara o barulho que muitas vezes fica um chiadozinho no fundo da gravação, é o ar-condicionado, tá? Que muitas vezes eu ligo, desligo, porque tá abafado aqui.
tá? Então houve até uma lamentação, né? As pessoas lamentavam a filha de Jefté. Se você ler lá em Juízes do 11 em diante, você vai ver, né, que Israel, eles iam anualmente, olha só, se lamentar pelas filhas de Jefté. Mas até essa palavra, tá, lamentar, se você vê em outros lugares da Bíblia, você vai ver que ela pode entender também como comemorar, como ensaiar. Muitas vezes não está dirigida só à lamentação, à dor, a choro, tá? Mas ela pode ter essa tradução também de comemorar, de ensaiar, de ficar feliz, apesar que, vou ser sincera, esse propósito não vou deixar de falar que foi precipitado de Jefté, né? Pela falta de fé dele de ir para a guerra, ele foi lá e colocou o pescoço da filha na guilhotina, né? E acabou entregando ela em holocausto, né? Igual eu falei. E aí prejudica, né? Que no caso o holocausto aqui que eu falei em hebraico é dedicou a filha, né? A vida dela. Mas com certeza eu acho que ele se arrependeu. Deve ter tido um arrependimento. Puxa, eu fui precipitado. E aí ele teve que cumprir esse juramento, esse propósito que ele fez a Deus. Tá bom? Mas aí, como eu falei, eu entendo dessa forma pelas coisas que você vai lendo, você vai tirando um assunto, puxa outro assunto, acaba chegando aqui, né? Mas eu entendo, né, que essas pessoas, o povo de Israel, né, eles comemoravam a dedicação que ela, né, ela passou a se dedicar a serviço de Deus, né? Mas não tem nada a ver, tá, com a morte, com o sacrifício de uma filha. Não entendo dessa forma. Até mesmo porque, né, os sacerdotes daquela época, né, eles teriam chegado até Jefté, né, teria falado dessa proibição, né, igual a gente falou lá em Levítico, né, do sacrifício humano. Então não tem nada a ver com sacrifício. Mas aqui o que interessa é a precipitação desse voto, tá? Esse voto foi assim precipitado. Por isso que eu tô falando, vocês têm que ver que tipo de... Eu quando eu fiz o voto de ficar 4 dias sem comer, só tomando água, de certa forma foi precipitado, mas eu consegui concluir o jejum, graças a Deus. Eu não quebrei, mas se passasse mais algumas horas, eu não sei se eu conseguiria, tá? Porque já houve situações de eu fazer 3 dias também, só comendo beterraba. Eu falei, sim, eu vou comer 3 dias de beterraba, olha a situação. Aí o que aconteceu, né? Sofri um acidente, bati com o carro, né? E ali eu fraturei a clavícula, fui pro hospital. Lá quiseram me enfiar comida, né? E eu ter que falar pro médico, pros enfermeiros, olha, eu não posso comer, eu tenho que passar 3 dias comendo beterraba. Como é que você explica isso? Aí é claro, você entende assim, mas aí não tem jeito, Leila. Você fez um propósito precipitado de comer 3 dias com beterraba e água. E aí você sofre acidente, vai te interno, bota você no hospital. E aí te entuxa comida à força. Você é culpada? De certa forma, porque você agiu precipitadamente. Você tem que abrir exceções, assim, se eu sofri um acidente, se aconteceu alguma coisa, está cancelado, porque eu não vou poder cumprir. Você já tem que pensar mais à frente o que pode acontecer. Então eu fiz um sacrifício de tolo também, né? De chegar para a enfermeira e falar, não, eu não posso. Não, mas você tem que comer, mas não posso, né? Então olha que situação, você tem que pensar, tá? Então é isso que eu quero chegar. Eu já fiz muito jejum na minha vida e faço até hoje, mas hoje com mais sabedoria. Não faço jejum antes de ver lá na frente o que vai acontecer. Se eu adoecer, Senhor, se eu precisar tomar algum medicamento, tá? Aí a partir desse momento eu precisar de algum atendimento médico, precisar tomar alguma vitamina, alguma coisa, está cancelado esse propósito que eu fiz. Então sempre vocês pensam dessa forma, ok? Então, gente, eu acho que eu não deixei ninguém com dúvida com relação a Jefté, porque muitas vezes, né, a gente vai falando, né, assunto puxa assunto, acaba saindo, né, da pauta do que eu tinha me comprometido, que era falar sobre jejum. Mas, de certa forma, Jefté foi um homem que também fez um propósito precipitado. Era isso que eu queria chegar. Mas dessa forma aí vamos ter esse entendimento, mesmo que muitas vezes até a gente pensa, mas Deus foi lá, pediu para Abraão também Isaac, a vida de Isaac, e Abraão ia sacrificar o filho, existe. Não, Deus em nenhum momento pediu a vida de Isaac, ele fez uma provinha com Abraão para
fortalecer a fé dele, para que ele conseguisse passar por essa prova, né, de fé, mas Deus não permitiria. Como eu creio também que Samuel também teria recomendado Jefté, teria chegado para ele, né, se ele tivesse sacrificado a própria filha, teria falado, né? De jeito nenhum, eu não entendo dessa forma, como eu até falei, né, em Hebreus 11, do 32 em diante, que Jefté é mencionado como um herói, né, da fé. Ele não foi, né, desprezado, senão ele nem teria sido comentado se ele tivesse feito essa atrocidade. Então eu acho que a gente não tem mais dúvida sobre isso, amém? Então, gente, mesmo que, vamos supor, que Jefté tenha cometido essa atrocidade, tá? A gente tem que entender, porque não tem como falar pra você, ele cometeu ou ele não cometeu. Eu não julgaria, entendeu? Por esses fatos que eu falei aí sobre Jefté, né, dele ter sido exaltado, né, lá no Novo Testamento, foi lembrado junto com Sansão, né, junto com outros reis, mas vamos entender que ele tenha cometido, tá? Também pode haver essa possibilidade, sim, não tô tirando essa possibilidade não, porque como eu te falei, antigamente até Manassés ele se envolveu, né, com feitiçaria. Ele queimou seu próprio, olha só, ele queimou o próprio filho em sacrifício. Se você ler lá em 2 Reis, eu não vou lá, que eu tô querendo terminar aqui, tá? Mas 2 Reis, lá do capítulo 21, do 5 em diante, você vai ver o que Manassés fez. Ele, olha só, ele se envolve com feitiçaria, né? Ele oferece em sacrifício o próprio filho, né? Matou ele queimado, né? Para outros deuses. Então, vamos entender. Quem é Manassés? Manassés foi um rei, né? Que ele reinou durante muito tempo em Judá, tá? E mesmo assim, ele se volta para Deus e Deus o perdoa. Aí vocês leem, tá? 2 Crônicas 33, do 19 em diante, aí vocês vão ver a oração de Manassés, tá? E é essa resposta de Deus. Então ele se arrepende de tudo que ele fez, né? E é perdoado por Deus. Então vamos entender que Jefté tenha cometido, sim. Porque eu acho assim uma coisa muito séria você chegar e falar não cometeu. Eu vejo pregadores afirmando isso. Eu não posso afirmar nada aqui, porque primeiramente isso aí não vai fazer diferença na vida de vocês. Se Jefté matou a filha, né? Se ele jurou matar a filha e teve que cumprir esse juramento a Deus ou não. Isso não vai fazer diferença. Eu prefiro crer que não, tá? Eu prefiro crer que realmente houve, né, ele entregou a filha, né, para fazer um voto de castidade, de santidade. Eu até posso acreditar nisso. Mas também eu sou uma pessoa assim, que tem um outro lado, sim. Porque antigamente o povo vivia debaixo desses preceitos, desse tipo de idolatria. As pessoas queimavam seus filhos aos falsos deuses. Então pode ser que ele tenha sido contaminado e achou que Deus se agradaria, né, de quem aparecesse na frente dele, quando saísse da porta da casa dele, né, ele mataria. Ele sacrificaria essa vida a Deus, e Deus se agradaria desse sacrifício. Mas como foi a filha dele, aí eu não sei se ele conversa com Deus, se poderia, né, mudar essa situação, né, fazer uma dedicação, igual eu falei, que muitas vezes a palavra holocausto pode significar dedicação, uma pessoa que se dedica a Deus a vida inteira em castidade, né? Mas vamos entender, se isso aconteceu, Deus perdoaria? Perdoaria, tá? Até hoje Deus perdoaria, tá? Deus perdoa pedófilo, Deus perdoa assassino, Deus perdoa qualquer coisa. A partir da hora que você tem um coração sincero, você venha diante de Deus, né? Realmente, igual Manassés fez. Manassés, ele destruiu os altares lá em Israel, que ele construiu para adorar esses deuses, né? Ele, com certeza, ele se arrependeu de queimar o filho em sacrifício a esses deuses e se voltou a Deus e Deus perdoou, tá?
Então, se Jefté fez a mesma coisa, com certeza Deus perdoaria, tá? E a partir da hora que Deus perdoa, nós não podemos mais falar sobre isso, né? Deus perdoou quantas coisas, atrocidades que Davi fez, tá? Então, é isso que eu tô te falando, tá? Então, aí, no caso, se vocês quiserem ler sobre esse arrependimento e sobre a queima, né? Sobre o sacrifício, né? Dele ter sacrificado o filho dele, tá lá em 2 Reis 21, do 5 em diante, tá? Então, quem foi Manassés? Manassés foi o filho de Ezequias, tá? Então, Ezequias, engraçado, né? Foi um pai, assim, bem fiel a Deus. Ele foi contra todo tipo de idolatria, né? Ele reinou contra a idolatria. Olha que interessante, mas por alguma situação, né? Ele teve um filho idólatra, né? Ele recebeu de Deus 15 anos a mais para viver nessa terra, porque ele também estava jurado de morte pelo profeta, que Deus falou, você vai perder sua vida, arruma a casa que você vai ser arrancado dessa terra. E o que acontece? Ele ora a Deus, ele se arrepende de alguma coisa, Deus dá 15 anos de vida. Nesse tempo, né, nesses 15 anos de vida, ele tem esse filho que pode considerar um presente de Deus, porque Deus acrescentou 15 anos a Ezequias, e ele teve esse filho Manassés. E Manassés, quando vê, ele pratica um monte de berração, né, contra Deus. O pai destrói os altares idólatras e Manassés vai lá e constrói outros altares. Então, deve ter sido por alguma consequência do pecado de Ezequias, né? Mas Ezequias teve 15 anos a mais. Mas, amém, que ele se arrepende e Deus o perdoa. É isso que importa, tá? Eu só tô passando para vocês isso, porque se caso, né? Isso aí é o Espírito Santo de Deus que vai revelar para vocês. Se vocês querem acreditar, né, que Jefté não matou a filha, amém, não vai mudar a sua vida por isso, porque o que liberta, gente, é você crer no Jesus ressurreto. O que liberta é a palavra limpa, nua e crua para vocês. Essa é a verdadeira libertação, a partir da hora que você crê nesse Senhor Jesus, que você obedece ao Senhor Jesus. Tanto que tem pessoas que são contra o jejum. Falar, não, que o jejum não é de Deus, não temos que jejuar, né? Tá bem claro que nós temos que jejuar, até mesmo porque eu não li, não, eu vou ler, quer ver, sobre o jejum. Acho que é Lucas, capítulo 5, do 33 em diante. Vamos ler, só pra gente finalizar aqui, olha. Amém, tá? É Lucas 5, tá? Do 33 em diante. Vamos ler, ó. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Então chega para Jesus e fala: olha, né? Nós somos, né, criado com esse entendimento de que devemos sacrificar, devemos jejuar. Aí fala aqui, ó, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Então eles vão diante de Deus e questionam: por quê que os fariseus jejuam, né? Os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam? Aí fala aqui, ó, Jesus respondeu: vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Então tem pessoas que pegam e torcem isso aí, falam assim: não precisa, Jesus está, né, conosco, não precisamos jejuar mais. Só que é o contrário, gente. Jesus estava em matéria, carne e osso ali. Então não havia necessidade dos discípulos do Senhor Jesus jejuar. Aí fala: claro que não, mas chegará o tempo, olha só, em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Então Jesus ascende aos céus, ele vai para o céu, né? Então, como é que pode você continuar? Como é que você vai ter essa luta aí? Que luta que você vai ter espiritual, sem quebrar sua carne? Como você vai ser liberta? Como você vai libertar sua família se você não quebrar a carne? Sendo que eu li lá que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, você tem que jejuar. Temos que jejuar. Se alguém falar pra você isso, que é errado, gente, tá aqui. Não tem como vocês ir contra essa palavra, tá? Aí ele fala aqui, ó, no 36, ó, Jesus fez também essas comparações. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar em uma roupa velha. Tipo assim, gente, o Antigo Testamento é o Antigo Testamento, o Novo Testamento é o Novo Testamento, tá? Esse momento eles não precisam jejuar porque eu estou aqui.
Mas a hora que eu acender os céus, que eu não estiver mais com eles, que no caso conosco, né? Aí você vai ter que jejuar. Deus está em espírito? Está todo o tempo em espírito. Aí a pessoa vai falar, mas Deus está em espírito, então nós não precisamos jejuar. Não, ele estava falando, naquele momento o noivo estaria ali e o noivo seria retirado. E a partir dessa hora você tem que jejuar. Então as pessoas entendem quando o Espírito Santo de Deus for retirado da terra, aí você tem que jejuar. Não, senhor, você vai ter que jejuar sempre, tá? Enquanto você estiver em carne e tiver que quebrar a sua carne, você precisa jejuar. Sempre você vai ter que jejuar. Amém, gente? Então eu vou parar aqui, tá? Então não vamos pegar o que é uma coisa, né, que é antiga, por isso que ele falou, e colocar agora no que é novo, né? Só que Jesus Cristo, nós agora estamos tendo que lutar contra seres espirituais, tá? Tanto que fala lá em Efésios 6, do 11 em diante, que a sua luta não é contra a carne, nem contra sangue, são contra seres espirituais. Como é que você vai lutar contra esses seres espirituais se você não for espiritual? Não tem como, você tem que ser 100% espiritual. Você precisa para poder você lutar. Então precisa do jejum, igual Jesus fez aquele jejum lá em Mateus 4, né? Para duelar espiritualmente com o diabo, tá? Enfim, gente, eu vou encerrar. Eu acho que já fechei o raciocínio, tá? E não se atenha a isso, né? Que não sei o que. As pessoas muitas vezes estão criando situações para fazer um debate na Bíblia, debater, que não sei o que fulano de tal falou isso. Isso não vai acrescentar nada na sua vida, tá? Só temos que entender que Deus perdoaria qualquer falha, como perdoa qualquer falha sua. Então nós não estamos aqui para julgar o profeta, os reis do passado. Nós estamos aqui para tentar tirar lições, né? Para não cometer os mesmos erros que Davi cometeu, que Salomão cometeu, né? Que Jefté cometeu, que Manassés cometeu. Essa é o propósito, tá? De você ler o Antigo Testamento e entender que nós temos que crescer com o erro das pessoas do passado. E até no Novo Testamento, né? Quantas pessoas erraram, né? Quantas pessoas erraram, né? Aí foi Judas, e foi Pedro, e vários outros, se você ler, falharam, né? Em alguma coisa. Então nós temos só que aprender, tá? Agora, o Novo Testamento, com certeza, é essa verdade que liberta, tá? É a hora que você se enche de fé, você tem atitude de fé, você vive para Deus, você se coloca do jeito que Deus quer para você obter vitória na sua casa. Amém? Tá, gente, olha, deixa eu só falar mais uma coisa. Eu vou pedir para vocês, tá? Vocês que estão ouvindo essa pregação, buscar não ficar me enviando muitas coisas, né? Fotinha, muitas vezes a pessoa manda foto de bom dia, boa tarde, boa noite. Outros mandam muitas coisas assim, encaminhada, né? Compartilha coisas de grupo. Não mande. Busque só entrar no WhatsApp para falar comigo coisas que realmente precisam, tipo assim, eu preciso de uma oração, missionária, passei por uma situação que eu preciso que a senhora me ajuda dentro da palavra, ou dar um testemunho de alguma coisa, de uma resposta de oração, tá? Coisa séria, porque muitas vezes a pessoa vem até mim, pede uma oração e eu me perco com mais de 500 mensagens durante o dia, durante a tarde e durante a noite. Eu fico horas para abrir essas mensagens, quando eu vejo figurinha, né? Compartilhando coisas de grupo. Não faça isso, porque meu tempo é precioso para atender realmente pessoas que estão desesperadas, tentando tirar a própria vida. Coisa séria aqui que vem até a mim, eu preciso ajudar, tá? Busque não me colocar nessa lista de transmissão de vocês para enviar nada, porque eu tô aqui para evangelizar, e muitas vezes a pessoa, ela também, ela quer compartilhar as coisas dela, eu até entendo, mas por que não fazer isso? Porque se a pessoa, ela fizer isso, ela vai me atrapalhar a atender as pessoas que estão realmente precisando, porque eu vou passar horas ali abrindo uma coisa que não tem importância para mim,
tá? E outra coisa, quem quiser, tá, me pedir o áudio da pregação, por favor, faça isso. Se não tem uma boa internet, ou quer só pedir o link separado, porque tem celular que não abre vídeo, faça isso, mas não perca essa oportunidade, tá? Porque sempre vai ser enviado o áudio para vocês, porque uma hora vocês têm internet, outra hora vocês não têm internet. Então, eu vou estar enviando o áudio, tá? E quem estiver ouvindo esse áudio, entra lá, tá? É leilalima.com pelo navegador, tá? Quem quiser ouvir as outras pregações que não ouviram ainda. Ou então me peça que eu envio as pregações antigas. Ou então, entra pelo YouTube, aí você escreve Missionária Leila Lima, tá? .com, porque tem a cantora Leila Lima e confunde. Eu sou a única pregadora chamada Leila Lima. E tem a cantora que chama Leila Lima. Aí as pessoas vão lá e falam: ah, missionária, é a senhora, é a senhora. Não, eu não mostro foto. Eu não compartilho foto com ninguém, tá? Deus não me permite botar foto no perfil, nem em lugar nenhum na internet. Então vocês só vão ver uma voz ecoando na eternidade, tá? Sempre vocês vão me conhecer pela voz. Agora a foto, pelo menos até então, Deus não me permitiu mais colocar foto em perfil e nem entregar foto para vocês no particular. Porque aqui, minha filha, quem tem que aparecer é Deus. Eu tenho que desaparecer, tá? Então eu vejo muito pregador querendo aparecer muito, ser muito famoso. Mas quem tem que ser conhecido aqui é a palavra. Nós somos usados pela misericórdia, tá? Então não me peça foto que eu não vou poder compartilhar e enviar foto para vocês, tá? Porque é um propósito que o Deus... que eu fiz com Deus, né? Que Deus, ele me pediu e eu tive que entregar, tá? Então vocês não vão encontrar foto minha em lugar nenhum, tá bom? E é isso, gente. Acho que não tem mais nada para falar. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe aí. Qualquer coisa, vocês vêm no meu particular aqui, no privado, e me pede o que vocês quiserem aí, que vai ser entregue, tá? Beijo.